Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Papo Federal. Hoje vamos falar sobre educação à distância, mais precisamente sobre a oferta via EAD de até 20% da carga horária dos cursos superiores presenciais. O tema já foi regulamentado pelo Ministério da Educação, mas ainda gera dúvidas entre as instituições de ensino superior. Nossa convidada especial já está aqui no estúdio, a doutora Rita Tássia, que é diretora da Associação Brasileira de Educação à Distância e professora da Universidade Federal de São Paulo. Professora, muitíssimo obrigado por sua presença aqui na TV. Imagina, agradeço imensamente o convite, a oportunidade e a confiança. É um tema muito importante e eu fico honrada de poder dialogar com vocês sobre essas questões da EAD. Isso aí, vamos que vamos. Está aqui também para nos ajudar com a entrevista a diretora pedagógica de EAD do Instituto Federal de São Paulo, Cris Sá. Cris, seja bem-vinda, você já é da casa, né, Cris? Obrigada, Fábio, também pela oportunidade. É uma honra ter a presença da professora Rita aqui conosco. Estamos aqui para aprender e compartilhar. Então, muito bem. A todos que estão nos acompanhando do outro lado da telinha ou do outro lado do rádio, fique ligado que o papo já vai começar. Só fica à vontade, né? Caso você esteja nos acompanhando ao vivo, vamos então de volta aqui, né? Faça as suas perguntas pelo YouTube. Você que está nos assistindo, se você estiver só nos ouvindo por algum motivo, você pode acessar o site federalnoar.com.br, clicar ouça ao vivo e tem um link lá do YouTube. Nesse link você então pode fazer as suas perguntas e essas perguntas vão ser respondidas aqui durante a entrevista, tudo bem? Então vamos lá. A professora Rita Tássia é doutora em Linguística, já atuou na gestão educacional do ensino superior como coordenadora de cursos de graduação, presencial e também pós-graduação à distância. É autora de diversos artigos e livro na área de educação à distância. Atualmente é professora da Universidade Federal de São Paulo e diretora da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. Professora, quais são hoje os maiores desafios da educação à distância no Brasil? Então, Fábio, acho que são muitos os desafios, mas eu vou citar dois que para mim são extremamente importantes nesse momento de crescimento, de abertura para um novo tempo da educação à distância. O primeiro grande desafio, no meu ponto de vista, é nós entendermos a educação à distância, nós superarmos essa dificuldade de lidarmos com o novo e nos aproximarmos da modalidade, experimentarmos a modalidade, para que a gente possa gerar uma discussão crítica daquilo que foi vivenciado. Me angustia muito uma reflexão que venha de pessoas que nunca viveram a educação à distância, ou não foram alunos, ou não se aproximaram dessa proposta. Então, o maior desafio para a gente poder trabalhar o segundo desafio, que é a qualidade, é nós entendermos EAD, é nós vivenciarmos a EAD, nós experimentarmos. E com certeza, a partir dessa vivência, nós vamos para o segundo desafio, que é realizar a inovação com qualidade. É avançarmos, ousarmos com responsabilidade, com seriedade e gerarmos novas formas de aprender, novas formas de ensinar, usando tecnologia, com mediação tecnológica, mas com qualidade, criando situações de aprendizagem que de fato favoreçam os processos para os nossos alunos. Muito bem. Muito bom, Rita. Bem, acho que sua fala vem realmente a trazer a importância de se refletir a partir das vivências, né? E aí, assim, tem uma pergunta que vai muito nessa linha da questão da inovação, Rita, né? Então, de que maneira, né, a gente pode inserir esses 20%
EAD, né? Se isso pode ser considerado aí, visto como uma oportunidade da gente desenvolver novas metodologias na educação presencial, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais. Com certeza, né? Eu acredito que pensar na EAD, nós falamos EAD, mas na verdade é pensar no uso das tecnologias de forma a inovar, favorecer os processos pedagógicos, né? Então, a EAD é muito mais do que só essas 3 letrinhas, né? É uma formação inovadora que lida com tecnologia, mas que trabalha a situação de aprendizagem de modo que o aluno seja autônomo, seja comprometido, que ele possa de fato aprender. Então, quando a gente pensa nessas possibilidades que a tecnologia nos permite, com certeza, professora, nós estamos abrindo espaço para novas metodologias. E pensar em novas metodologias é pensar em uma educação diferenciada, né? Uma educação do século XXI, de um aluno nativo digital, de um mundo em que a tecnologia permeia o nosso cotidiano. Então, acho que não é só a ação educativa diferenciada, né? Não é só o método, é o método que expressa uma concepção de educação diferenciada. E acredito que esse é um desafio que a educação à distância também traz para o presencial. Né? A gente observa que nessa trajetória da educação à distância, muito do que nós discutimos para construirmos a EAD está contribuindo também para um novo olhar para a prática presencial. E, na verdade, EAD e presencial diz respeito a uma ação educativa. E é quase que uma tessitura que a gente faz, né? Quais os objetivos pedagógicos que eu posso desenvolver e criar situações presenciais? Quais que eu consigo explorar mais usando tecnologia à distância? Então, é um desenho que se constrói, onde nós vamos aproveitando o que de melhor o presencial tem, com o que de melhor as tecnologias e a educação à distância nos permitem. E dessa forma, se eu seleciono o melhor de cada modalidade, com certeza eu vou ter cursos que têm inovação e que têm qualidade. Nossa, perfeito, né? Uma aula aqui, né? Que às vezes tem aquela questão, um anula o outro, né? Sim. Que a educação à distância anula o presencial e vice-versa. E tem uma questão importante, eles são diferentes. Uhum. Qual é melhor, qual é pior? Eles são diferentes. E eu tenho que entender essa diferença para explorar da melhor forma. Então, eu não tenho que substituir um por outro ou fazer o que eu vivencio no presencial, agora eu vou fazer EAD. Então, eu vou fazer um modelo parecido. Não são modelos, são práticas diferentes, processos diferentes. E é importante a gente estar aberto para essa diferença. Muito bom. Bom, Rita, ainda nessa linha da inovação, né, a gente imagina, por exemplo, o que uma IES deve considerar, né, na hora de optar pela inserção desses 20%? Ai, que desafio, né? Então, olha, na minha trajetória, o que eu compartilho com vocês e com a IES, que pensa nos 20%, é olhar para o coletivo, né? A inserção da tecnologia, da educação à distância, é algo que se constrói junto com os professores, né? Nem sempre a determinação, porque a lei permite, vamos todos fazer. Não é desta forma que nós criamos uma cultura de EAD, criamos práticas de qualidade, mas é na discussão do coletivo, da comissão de curso, é na discussão do projeto pedagógico, é no apoio que a instituição dá para a inovação, é na visão do professor que aceita esse desafio. Então, para mim, o primeiro olhar é o do coletivo, né? Não adianta o professor querer fazer se a instituição não quer. Não adianta a instituição querer se o professor também não está preparado. Então, é um compromisso que nasce no coletivo, né? Um outro elemento importante, no meu ponto de vista, é a confiança na modalidade. Eu só vou realizar um curso, uma prática à distância, se eu acreditar que o meu aluno aprende com mediação tecnológica. Se eu, professor, tenho dúvidas, então vem da minha fala inicial,
Vamos ser aluno de um curso à distância. Deixa eu sentir como eu reajo. Será que eu aprendo? Para eu poder confiar. Se eu não confiar, eu não consigo trabalhar de modo a favorecer para o meu aluno esse processo. E o terceiro elemento que eu entendo ser muito importante é o desejo do coletivo, na confiança, de inovar, né? De trabalhar para uma educação de qualidade, que é uma educação coerente com o mundo que a gente vive. Muito bom. Agora, professora, a possibilidade de ofertar, né, até esses 20% da carga horária em EAD é vista por muitos alunos, até profissionais, como uma estratégia das instituições para redução dos custos operacionais, né? E não necessariamente para trazer o discurso da inovação, da educação, do processo de ensino-aprendizagem. Como que a senhora avalia essa questão? E o MEC controla a qualidade dessa oferta? Como é que funciona? Como que o aluno ele pode ter a garantia de que ele vai receber o melhor em EAD? Vamos lá. O Fábio fez uma boa pergunta agora, hein, Fábio? Olha lá. Então, como é que a gente olha para essa possibilidade da educação à distância? Como tudo na vida, sob dois aspectos. Concordo sim que, infelizmente, eu tenho instituições que se aproveitam da modalidade com um objetivo exclusivamente financeiro ou econômico. É uma pena. Porém, eu tenho muitas instituições que olham para a educação à distância com a perspectiva da qualidade, da melhoria e, mais ainda, de oferecer uma educação para pessoas que estão distantes dos grandes centros, né? Muitas vezes, nós entendemos a educação à distância como uma facilidade para ganhar tempo no trânsito ou para aproveitar melhor a sua jornada, a sua rotina, para diminuir custos de transporte. Porém, neste país afora, nós temos alunos, temos pessoas, cidadãos que gostariam de estudar e não tem como. Eles têm que viajar horas para subir um rio ou uma estrada onde eles ficam em risco todas as noites viajando. Então, essas IES têm também a preocupação de oportunizar para essas pessoas a formação profissional, uma qualidade de vida melhor, uma realização de um sonho de ser um profissional de uma determinada área. Então, infelizmente, a gente vive, ou felizmente, né? A gente vive uma diversidade, né? E para tudo a gente tem dois lados. Então, é uma pena aqueles que exploram a educação à distância com esse olhar mercadológico, financeiro, mas a gente tem, sim, muitas instituições sérias que assumem o compromisso de levar uma educação de qualidade. Agora, a senhora acha que por culpa dessas instituições que não priorizam a qualidade, são as culpadas pelo preconceito que existe na metodologia? O aluno, eu não vou aprender do mesmo jeito, ou é cultural? Não Qual acredito. Eu acredito, vou responder de duas formas, tá? Primeiro um, depois o outro. E primeiro eu acredito que nós temos uma cultura, uma história da educação à distância. Na verdade, a educação à distância não chegou com a Lei 9394 de 96, né? Nós já tínhamos educação à distância no país e se a gente for olhar um pouquinho para a história, a gente pode citar aí a década de 20, temos o Instituto Monitor Universal Brasileiro, que trouxeram aí transformações na vida das pessoas, né? Então, eu acho que como estas instituições, o Telecurso, que também fez um trabalho belíssimo e faz até hoje, como essas ações educativas, elas estavam fora do sistema regular, nós não sabíamos fazer educação à distância quando assim pudemos, com a legislação, fazer na graduação ou na pós-graduação. Então, houve um tempo para entendermos que era uma outra dimensão de educação à distância. Tanto que levamos um tempo para aprender a fazer, né? De 96 até 2006, quase, nós trabalhamos formação de recursos humanos, de metodologias. Então, eu entendo que é uma história que vai nos aproximando desse entendimento de que é possível aprender à distância. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é que nós estamos vivendo num mundo muito competitivo.
porém nós temos critérios de avaliação do Ministério. E eu entendo que, de modo geral, a população está cada vez mais atenta, como consumidora, como aluno. E os índices de avaliação do Ministério, né, quando a gente olha para os processos avaliativos dos sinais, quando a gente tem aí a nota das instituições, então a gente acaba tendo clareza do trabalho educativo que se faz. E quando você me perguntou lá no início, né, o MEC olha para essa educação à distância, mesmo no interior dos cursos presenciais, eu acredito que olha no processo de avaliação do curso como um todo. No ENAD, quando os alunos fazem a prova, eles também vivenciaram aquelas práticas com mediação tecnológica, com EAD, que vai impactar no resultado. Então, eu não tenho um olhar assim, exclusivo EAD, o que eu acho muito bom. Eu tenho um olhar na formação daquele aluno, na avaliação do curso como um todo e nas práticas de educação à distância. A gente estava até conversando com a Cris, né, Cris, sobre a questão do custo de um curso EAD. Sim, né? Sim. Essa questão do custo, por exemplo, para nós, né, dentro de instituições públicas, eu costumo dizer que o discurso do custo, né, do custo, ele vem muito até de uma maneira pejorativa. É como se traz esse olhar para a EAD só de uma maneira como se fosse algo para baratear ou até para sucatear a docência, né? E eu costumo dizer que é importante que nós, das instituições públicas, que a gente faça o nosso papel, né? E que a gente faça o nosso trabalho, né? Exatamente fazer o contraponto, como a professora Rita diz, a gente tem que ficar do lado bom. Com certeza. A gente tem que fazer bem feito. Então, acho que é omitir. Eu estava batendo um papo com a Rita também, né, Rita? E a gente veio discutindo isso, né? Até que ponto não fazer é omitir, né? E deixar com que essa situação pende mais para o lado comercial mesmo, a questão só do custo. Porque tem até aquela dúvida, assim, que fica assim, será que fazer um bom curso em AD pode chegar até a ser mais caro do que um curso presencial, por exemplo? Então, né? Para essa afirmação, eu não tenho uma resposta única, porque a gente trabalha com uma diversidade de cursos. Então, às vezes, um curso de pós-graduação, com uma sofisticação de recursos, ela pode ser mais cara, esse curso pode ser mais caro que um presencial. Porém, de modo geral, quando nós olhamos para os cursos de graduação, a gente percebe que a mensalidade dos cursos de graduação à distância tende a ser de valor menor do que o do presencial, o que pode causar uma dúvida. Bom, mas se é tão bom como a professora está falando, por que é mais barato? Né? Então, é importante entender que o que faz com que o valor da mensalidade seja menor do que o presencial é o que nós chamamos na educação à distância a escala ou escalabilidade. Como nós produzimos? Então, por exemplo, se eu fizer um curso de educação à distância para 50 alunos, com certeza vai sair muito mais caro do que um presencial que atenda 50 alunos. O que faz com que o curso tenha um custo menor para o aluno é exatamente a possibilidade de eu produzir um bom curso e oferecer na escala, que quer dizer para um número muito grande de alunos. Então, por isso é que existe essa variação em relação ao valor da mensalidade. Porém, assim como a legislação aborda, nós estamos trabalhando com a mesma formação. Por esse motivo é que nos diplomas dos cursos dos alunos que concluem cursos à distância, eu não preciso escrever que é à distância. Por que eu não preciso escrever? Porque ali eu tenho um projeto pedagógico, uma trajetória formativa que tem mediação tecnológica, mas que objetiva a formação de um profissional com o mesmo perfil de egresso. Então, as competências previstas são trabalhadas. E por isso eu comentei da tessitura. Algumas exclusivamente à distância, outras com necessidade do encontro da atividade presencial. Então, é essa análise da necessidade pedagógica que vai gerar a qualidade da formação. Muito bom. Sim. Isso aí, Cris. Agora vamos falar sobre as instituições, né? Como que elas têm olhado, né, para essa questão
dessa mudança na legislação sobre os 20%, né? Houve uma lei primeiro em 2000 a dos 20%, acho que agora 2004, a gente tem um movimento, né? A gente tem a 9394 de 96, que foi a lei que trouxe a educação à distância para o contexto do ensino regular, né? Do ensino superior, do ensino que envolve aí a graduação, a pós-graduação, enfim. Depois nós tivemos a portaria, o decreto, perdão, deixa eu copiar aqui, que agora mudou tudo. Não, é isso que então vamos lá. Foi a portaria, a 4.059, que era de 2004, isso, que é referente aos 20%. Por que essa portaria surgiu? Que é bem interessante. Lembra que eu falei que no ensino superior a gente não sabia muito bem como lidar com a educação à distância? Então, a portaria dos 20% foi uma forma de facilitar para as instituições a criação do núcleo de educação à distância, do grupo de professores, do início de uma produção de material didático. Então, ela tinha uma intencionalidade de ser indutora dessa prática. E foi muito importante, porque em muitas instituições nós começamos a trabalhar os 20% como uma forma de construir modelos que depois acabaram crescendo nas universidades. Então, nós temos, em relação a essa portaria de 2004, a portaria 1134, que é de outubro de 2016. Bem recente. Sim. Que fala também sobre os 20%. Trazendo uma questão interessante, porque anteriormente nós só podíamos fazer o 20% nos cursos que estivessem reconhecidos pelo Ministério. E a nova portaria, ela traz a possibilidade de a gente já pensar o curso usando EAD, né? Que é bem essa ideia de nós, no coletivo dos professores, na análise das diretrizes curriculares, das orientações legais, como nós vamos fazer o melhor curso, usando o EAD e usando o presencial. Por isso, o EAD é também indutor das metodologias. Né? E nós temos também o decreto, que foi agora do dia 25 de maio, que é muito recente, que já tem também a portaria normativa, que é de número 11, que foi agora de 21 de junho, e este decreto revoga o 5622. Que era o que regulamentava a EAD, que era de 2005. Né? Então, vejam como demorou, né? Demorou 10 anos para a gente construir esse caminho de EAD, e essa regulamentação, ela é extremamente importante, e eu volto para responder a pergunta do Fábio, né? Como que as instituições estão vendo essas mudanças, né? Eu entendo, e aí eu vou pedir licença até para falar em nome da ABED, e como ABED nós nos sentimos assim muito felizes com a conquista, porque nós discutimos durante muitos anos essas mudanças, né? Não é algo que foi resolvido agora, isso foi construído junto ao coletivo, a ABED participou dessas discussões, e nós olhamos com muita satisfação porque o Ministério está nos dando um voto de confiança. Né? A legislação abre muitas possibilidades, reconhece a liberdade de atuação das IEs, a autonomia das instituições, atribui um crédito de confiança, e eu entendo que as instituições devem olhar para isso com muita responsabilidade. Né? Quer dizer, o Ministério nos permite fazer, porém este fazer é um fazer que deve ser norteado pelos critérios de qualidade, que certamente são critérios que vão orientar a regulação do processo. Então, eu acho que é um avanço, eu entendo ser um momento importante de abertura que traz inovação, que traz a criatividade, mas que é um processo que necessariamente deve ser orientado pela qualidade. E reconheço aí a importância do Ministério atribuir esse crédito de confiança. Quer dizer, vamos fazer. Se fizer com qualidade, todos nós vamos aproveitar. Perfeito. Agora, se não tiver qualidade, a gente vai ter que entrar num processo
de diálogo, de qualificação, Sim. o que é extremamente importante. E é uma grande responsabilidade mesmo, né, Rita? Porque sempre que vem essa ideia da legalização, dá a impressão que, poxa, agora pode porque a legislação permite. Mas precisa refletir tudo aquilo que você falou, trazer para o coletivo, né? Quer dizer, debruçar-se muito além da legislação também. Né? Quando a gente trabalha com educação, a gente tem a legislação, sim, é lógico, mas a gente tem sempre que pensar nessa cultura, né? Nas necessidades, nos objetivos e no coletivo, como você colocou muito bem. Tem que pensar nesse processo de aprendizagem, né? Com certeza. Não só de alunos, mas especialmente dos professores, de toda a equipe, né, de servidores e de funcionários. E Rita, queria que você comentasse um pouco sobre a estrutura mínima, né, prevista aí nessa legislação sobre material humano, material mesmo, né, assim, ou se isso está muito para a instituição mesmo fazer uma definição, enfim. Queria que você comentasse. Teve uma época, sabe, que nós tínhamos um único modelo de educação à distância, né? Então, o Ministério determinou como deveria ser e todo mundo tinha que seguir aquele checklist. Com esse novo decreto, com a portaria e, como eu disse, com esse voto de confiança que o Ministério atribuiu às instituições, nós temos uma possibilidade maior. E quem, então, vai orientar este fazer diferente, né? Porque quando eu tenho o checklist, eu olho para todos da mesma forma. Sim. Se cada um vai fazer diferente, quem vai orientar? Quem é o orientador dessa ação? O grande orientador da ação na área da educação à distância é o projeto pedagógico. E, no meu ponto de vista, não é só da educação à distância, né? É também do presencial. Porém, todo esse desenho pedagógico do curso, com a sua articulação com as tecnologias, com essa questão da carga horária presencial ou à distância, se eu vou usar laboratórios, em que momentos eu vou usar o laboratório e o que deve ter no laboratório para eu atingir este objetivo, este perfil de egresso, toda essa estrutura está descrita no projeto pedagógico. Então, nós estamos entendendo que quando vem um avaliador do Ministério, ao invés dele vir com um checklist que está igual para todo mundo, ele vem para avaliar a proposta que está no projeto pedagógico sendo realizada pela instituição. Então, por isso eu vejo com bons olhos, como sendo um avanço, uma maturidade, e espero fortemente que as instituições que têm para si a missão da educação possam assumir com responsabilidade esse desafio, né? Porque é muito importante nós abrirmos essas possibilidades, porém com esse cuidado, com essa responsabilidade. Né? E por isso eu comentei do coletivo, porque o projeto pedagógico é a construção do curso, que vai para além da matriz. Né? É tudo o que eu preciso institucionalmente em relação aos recursos humanos, infraestrutura, para realizar aquela trajetória formativa com o objetivo de formar aquele profissional, aquele egresso. Então, o projeto pedagógico assume mais do que um documento burocrático para a gente entregar, ele assume sim, ele é um documento onde ali a gente tem a tomada de decisão daquele coletivo. E por isso ele é extremamente importante. E acho que é importante, acredito ser importante, que os profissionais da educação, os professores, os tutores, a equipe da EAD, os gestores, olhem para o projeto pedagógico como sendo o grande articulador e não um documento formal para entregar nas secretarias ou para receber o Ministério, né? Mas que ele seja o orientador da ação de todos. E aí, com certeza, a gente tem qualidade. Só destacando que nós temos na portaria uma relação mínima de infraestrutura para os polos. Tá bom. Bom, Rita, desculpa, Fábio, é isso que você finalizou aí com a questão do PPC, extremamente importante, né? Porque o PPC, na verdade, ele é a materialização desse coletivo, né? E eu vejo, por exemplo, ações, estou bem contente, por exemplo, aqui com o grupo do Campus Suzano, né? Que é um campus que nos convidou desde o começo aí para estar participando bastante dessa questão da inserção dos 20%, né? De uma maneira muito responsável, muito crítica. Então, a gente percebe
percebe já que tem sim um movimento de pessoas e compreendendo que até para envolver alunos, né? Os alunos também, já que fazem parte de todo esse processo. Então, acho que é isso mesmo, Rita. Obrigada por você ter falado desse PPC, né, de uma maneira que a gente sempre quis ouvir, né? Agora, eu queria só resgatar uma experiência minha, né, do passado. Uma vez eu participei de um processo de implementação de educação à distância e uma das maiores resistências de todo esse processo foram os professores, os profissionais que estariam ali trabalhando com EAD. Essa pergunta não está no roteiro, ela vai me matar se ela não quiser responder, pode falar. Eu quebrei o protocolo aqui. E aí os professores começaram a criar resistência, dizer que não vai dar certo, porque isso não é assim, porque é melhor presencial. Um discurso que eu ouvi muito frequente, se dentro da sala de aula o aluno não aprende, imagine a distância. É um preconceito. É o termo, né? Essa coisa da distância. Tá. Agora, como enfrentar isso? A instituição, como ela conseguiria reduzir esse problema, básico, tá? Só isso, né? A pergunta é simples, viu, gente? Super simples. E eu vou contar para vocês que eu já respondi. Olha, eu acho também que você já respondeu. Então, veja, e realmente o Fábio está correto, não é só na experiência dele, né? No nosso caminho aí, nós encontramos muita resistência. E eu acho que também não é só do professor. Eu acho que, enquanto seres humanos, aquilo que nos tira da zona de conforto, aquilo que nos causa inquietação, ou aquilo que nós não dominamos, muitas vezes nos causa uma certa resistência. Então, acho que não é só EAD, não é só professor. Eu acho que o novo, para nós, é sempre um elemento de inquietação. E por isso nós vivemos muito inquietos, porque atualmente nós temos novo a todo momento, né? Todo dia tem novidade. Então eu tenho esperança que a hora que a gente souber lidar com a novidade, o preconceito termina. Mas não vamos esperar isso acontecer, vamos agir, né? Então, assim, como a instituição lida? Num primeiro momento, Fábio, é o entendimento. Eu acredito que eu vou até contar um caso, pode? Claro, eu lembro uma vez, nós fomos trabalhar na região norte do país. E os alunos convidavam para ir comer açaí. E eu nunca tinha comido açaí e achava que eu ia detestar o açaí. E eles falaram, não, professora, vamos comer açaí. Assim que nem a gente aqui vai tomar café. E a gente falava, vamos tomar um café, aqui é o momento de convivência. Sim. Era para comer um açaí. E aí eles viam que eu ficava assim meio sem graça. Eu falei, não, professor, vamos comer açaí. Não, obrigada. Mas chegou uma hora que... Não deu para negar, mas... Aí eles olhavam, professora, a senhora já experimentou açaí? Aí eu fiquei assim um pouco vermelha e falei, não. Falei, então como é que a senhora pode falar que não gosta? Não experimentou ainda. E eu vivi uma experiência de que, será que muitas vezes a gente não faz isso com muitas situações da vida e com a EAD? Então eu nunca mais esqueci, a gente fala que aprende com os alunos, né? E esses alunos fazem parte da minha história. Porque toda vez que eu vou ser resistente a alguma coisa, eu lembro quando esse aluno virou e falou assim, a senhora já comeu açaí? Não. Mas a senhora gostou do açaí? Eu gostei. Essa é mais importante saber, né? Assim, é uma experiência. Então eu preciso primeiro estimular a vivência, eu preciso experimentar. Por isso eu falei que um desafio era o do entendimento. Era de eu diminuir esta barreira para eu viver e falar assim, tudo bem, eu experimentei o açaí e eu não gostei. Ok. Né? Agora, eu não posso dizer que eu não gostei se eu nunca experimentei. Então, acho que esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é a instituição compartilhar esse processo de implantação, de decisão, que foi a questão que eu respondi para a professora Cris. Qual o primeiro caminho? É o coletivo. É a instituição apoiando o docente investindo na instituição, no coletivo, porque às vezes... eu sempre digo que em EAD a gente nunca tem respostas totalmente prontas. É verdade. E a gente é um eterno aprendiz, gente. Cada tecnologia nova que surge é um repensar no processo pedagógico, no material didático. Então, assim, quando a gente entra para EAD, eu lembro às vezes da minha aula do presencial que eu usava a mesma transparência. Depois foi o PowerPoint. Mas era sempre o mesmo, gente. Sim. E no EAD, às vezes não dá para ser sempre o mesmo. Não dá mesmo. E a gente sente que não dá para ser. Então, a todo momento, nós estamos sendo chamados a aprender. E aprender é um desafio. Aprender significa não saber.
Então, olhar enquanto docente para si mesmo e dizer, eu estou aprendendo, além de ensinar, é um desafio. Sim. Né? E eu acho que é um desafio que nos torna mais vivos, mais capazes, mais importantes para os nossos alunos. É um desafio que vale a pena a gente encarar. Bem, nós estamos chegando então ao fim, já 34 minutos de programa, o tempo voa, né? Só gostaria de deixar algum recado para aquelas instituições, aqueles profissionais que estão em dúvida, assim, será que eu vou, será que eu não vou, vai dar certo, não vai dar certo, para poder amarrar, então encerrar, e a Cris também, se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Que pena, já estamos terminando e à distância, né? Porque aqui presencial eu só estou com eles. Então, assim, eu gostaria de convidá-los a experimentar açaí. Muito bom. Experimentem a educação à distância. Eu sou do norte, então... você já ia gostar. Não com o intuito de aceitar, mas com o intuito de conhecer. Esse, para mim, é o primeiro passo. Eu preciso conhecer. Aí eu começo a refletir, né? O quanto, por quê, será que dá, será que não dá? Um outro aspecto que eu acho que é importante é a gente pensar no nosso papel como educador no mundo de hoje. Porque os nossos jovens fazem muita coisa à distância e com mediação tecnológica. As nossas crianças, os nossos jovens, e eles precisam de orientadores, de educadores, para lidarem com este mundo virtual, que é um mundo como o presencial. Então, eu não acredito que é negando ou omitindo que nós vamos avançar, mas é enfrentando junto com os jovens o desafio da virtualidade, o desafio da contemporaneidade e tornamos-nos, assim, seres importantes na vida deles para formarmos cidadãos para um mundo melhor. Muito bem. Professora Rita, foi um prazer falar com a senhora. Em nome do Instituto Federal, gostaríamos de te agradecer pelo esse papo fantástico, né? Esclarecedor. Estendo os agradecimentos à queridíssima Cris por estar aqui. A gente que agradece a oportunidade, o espaço. Muito obrigada, Fábio. E voltem sempre. Você que nos acompanhou, você pode assistir essa transmissão novamente pelo site federalnoar.com.br. Curta a nossa página no Facebook, tá bom? No YouTube também, no Spreak, no SoundCloud e tem um monte de lugar aí. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Obrigada, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela audiência. A gente se fala na próxima semana com mais uma edição do Papo Federal. Até já. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal.